No dia 10 de maio de 2001, a polícia de Nova York acabou por receber uma chamada e dirigiu-se para um dos prédios mais famosos daquela região, que foi o Carnegie Deli. Muito famoso principalmente pelas suas comidas, bebidas e pelas pessoas que frequentavam o local. Quando a polícia chegou, eles encontraram Anthony Vedder, uma das vítimas que estava lá, que conseguiu se desamarrar das fitas adesivas e que disse à polícia que ele e os seus amigos haviam sido baleados por pessoas que talvez eles pudessem conhecer. Ao longo das investigações, a polícia descobriu que o que poderia ter sido uma invasão e um assalto por pessoas desconhecidas acabou por ser uma situação de um negócio mal resolvido. Hoje nós vamos falar sobre o massacre de Carnegie Deli, que aconteceu em 10 de maio de 2001, e uma das vítimas lá foi uma artista mirim em ascensão da década de 90. Quando a polícia chegou no apartamento, principalmente a Karen Palma, policial consideravelmente nova na época, ela encontrou em primeiro lugar Rosemond Denny, que foi uma das vítimas que tentou sair do local para tentar procurar ajuda, procurar socorro. Foi encontrada nas escadas com um ferimento na nuca, as mãos amarradas com fitas adesivas. Quando a polícia entrou mais um pouco, encontrou Anthony Vedder, que foi a pessoa que ligou para a polícia. Um pouco depois, eles acabaram por encontrar então todos os outros. Quem são os outros? Stephen King, não estou a falar do escritor de best-sellers. Encontraram Charles Stray, amigo do pessoal e namorado de Rosemond, e encontraram em um quarto separado de todos os outros Jennifer Stolz, que é a dona do apartamento. Porém, ela ainda respirava. Quando tentaram socorrê-la e levá-la para o hospital, infelizmente ela sucumbiu aos ferimentos, porque ela também já não conseguia respirar em condições e ela acabou por morrer, sobrando então somente dois sobreviventes desse massacre, que foi muito comentado na época. Com as investigações, a polícia não sabia muito o que fazer, então começou a fazer uma perícia no apartamento de Jennifer. Mas quem é Jennifer, né? Jennifer, nascida em 11 de abril de 63, se não me engano. Ela vinha de uma boa família, ela estudou para ser atriz e ela realmente ela fez vários papéis na década de 70 até a década de 90, por aí. Porém, isso não era muito o sonho dela, não era muito o objetivo dela ser atriz. O objetivo dela principal era se desenvolver no mundo musical. Porém, isso não paga as contas, então ela teve que resolver entrar em alguns negócios ilícitos. Ela pensou que poderia fazer qualquer negócio que fosse, então ela decidiu envolver-se no negócio da maconha. Mas como nós poderemos imaginar, Nova York, o centro turístico, o centro de tudo o que era de bom na época, tinha pet shops, tinha pornografia basicamente quase gratuita, ao vivo, tinha tudo, era um universo, era meio que como um Hollywood assim, um pouco mais diferenciado, vamos dizer assim. Então, ela não era muito querida na época, não era muito bem vista. E esse crime aconteceu um pouco antes dela se mudar. Os planos dela é que ela sairia daquela cidade, daquele apartamento, e ela ia se mudar para um outro sítio. Porém, infelizmente não conseguiu. Ao fazer a perícia no seu apartamento, a polícia descobriu esse negócio ilícito e foi descobrindo outras coisas sobre Jennifer, como por exemplo que ela tinha vários problemas e ela era frequentemente ameaçada por várias pessoas ao redor, vários outros traficantes, porque não concordavam muito com ela basicamente ter esse negócio, coisas de gangues mesmo. Mas a Jennifer continuava. O negócio acontecia da seguinte forma: quase todas as noites ela e os amigos se reuniam no apartamento, onde o Charles ficava na porta e controlava basicamente quem entrava, quem saía. Rosemond e Anthony ficavam basicamente a tentar socializar com as pessoas. A Jennifer era basicamente a especialista a organizadora do evento, então ela era responsável pela música, por ter alguma bebida e coisas assim. E já o Stephen King tentava colaborar com de tudo um pouco, principalmente na parte de recolher o dinheiro das vendas. Então,
Então, quando a polícia foi fazer essas investigações e tudo mais, eles precisavam falar com alguma das vítimas. E o primeiro a acordar foi então o Anthony, a vítima que conseguiu ligar para a polícia. Ele era cabeleireiro e melhor amigo da Jennifer, e ele basicamente contou à polícia o que a polícia meio que já sabia, entre aspas, que era que a Jennifer era ameaçada assim, que a Jennifer passava por vários perrengues por causa do negócio em que ela se colocou, e principalmente que ela ia se mudar, que ela ia fugir de toda essa situação. Porém, a polícia encontrou também uma câmara de vigilância, quase que dava para ver quem subia e quem descia do apartamento da Jennifer. Então, nesse momento, eles foram vendo que existiu dois homens em específico, encapuzados, né, tipo com o rosto coberto, armados, que subiram e desceram num período de tempo em que os massacres podiam ter acontecido. A polícia também relatou que viu dois sujeitos naquela noite que entraram num carro estacionado de uma estrutura de forma suspeita na esquina da cena do crime. E segundo essa pessoa, né, com ela, a polícia conseguiu descobrir que uma intimação foi emitida na área para um veículo registrado em nome de Andre Smith. Dias depois, as pessoas que estavam lá, as vítimas que estavam a tentar se recuperar dos ferimentos, estavam saudáveis o suficiente para falar com os detetives. Ambas as vítimas disseram que estavam no apartamento quando alguém chamado Sam tocou a campainha. Mas quem é Sam? Quem é Andrew? Não existem muitas informações sobre eles na internet, nas suas biografias, mas basicamente eles eram dois amigos que viviam nas redondezas e que tinham muitos problemas com vícios. O Andrew já teve vários mandados de prisões por causa disso. Ele era uma pessoa que estava envolvida na indústria, e uma das prisões dele mais recentes na época foi justamente porque ele acabou por agredir uma mulher no ônibus que transportava todo o elenco da banda com quem ele trabalhava. Então a polícia já tinha uma noção de que o Andrew era uma pessoa que não sabia lidar muito bem com mulheres, era uma pessoa um pouco perigosa. Já o Sam era uma pessoa que teve algumas passagens pela polícia também, especificamente por uso de ilícitos, por tentativa de furto daqui, tentativa de furto dali. Então eram pessoas que estavam dentro daquilo que a polícia procurava, cometiam crimes do género, e a polícia ficou atenta. Então a polícia também descobriu que quando o Sam e o Andrew entraram com a permissão da Jennifer, eles foram deixados entrar no apartamento, e antes que os dois sujeitos anunciassem que estavam lá para roubá-los, a Rosamund, que foi a rapariga que foi encontrada nas escadas, ela tentou correr para fugir do apartamento e talvez procurar ajuda, mas um dos homens puxou-a de voltas. Entre aspas, a Rosamund disse. Um deles começou a prender as pessoas com fitas adesivas enquanto elas estavam deitadas de bruços no chão da sala de estar, e o outro agarrou a Jennifer e a levou para o estúdio, onde ela disse para essa pessoa: pega o que quiser, por favor, não machuque ninguém. Embora as vítimas tenham sobrevivido, pelo menos duas delas, nenhum deles conseguiu dizer quem realmente puxou o gatilho. Isso porque, segundo Anthony, as coisas aconteceram muito rápido, e segundo a Rosamund, infelizmente ela não conseguiu ver dado ao local que ela estava. Porém, só ouviu-se muita gritaria, os barulhos dos tiros e os dois amigos então a discutirem. A primeira pessoa a ser identificada foi então o Sully. O Sully basicamente foi identificado por causa de uma impressão digital que ele deixou em um dos posters na casa da Jennifer, e quando a polícia o encontrou e foi fazendo perguntas, interrogatórios e tudo mais, ele admitiu o que aconteceu. Porém, ele disse que ele não era responsável pelos tiroteios, e sim o Andrew, e que somente o Andrew poderia ser basicamente o responsável, porque ele só foi lá para roubar. E tudo aconteceu basicamente do seguinte, segundo o Sully. O Andrew foi ter com ele 3 dias antes do ocorrido, no caso no dia 7, e disse: olha, eu conheço uma rapariga que vende maconha, tem dinheiro na casa dela e nós podíamos assaltá-la. Quando o Andrew disse quem era, o Sully disse: eu não vou fazer isso porque eu conheço a Jennifer e eu não vejo lógica fazer isso, já que eu compro maconha nela e tá tudo bem a minha relação com ela. E o Andrew disse: não, tu vais me ajudar e tu vais me ajudar. E o Sully disse não. No dia 10 de manhã, o Andrew voltou a ir ter com o Sully e dessa vez realmente convenceu-lhe e disse-lhe: ninguém vai se machucar, não vai acontecer nada. Quando eles chegaram lá, eles entraram com a permissão da Jennifer, foram tentando interagir, tentando pegar algumas coisas para comprar, porém posteriormente o Andrew disse: não, isso é um assalto, passem tudo por aqui. O Sully passou a amarrar as pessoas
e o Andrew puxou a Jennifer para o quarto dela, e ela estava a gritar: pega o que quiseres, faz o que quiseres, só não machuques ninguém, não há necessidade disso. Ele bateu na Jennifer, ele deu um tiro nela e posteriormente ele foi dando um tiro para as outras pessoas e eles fugiram. Eles foram discutindo sobre por que o Andrew fez isso, e o Andrew disse que isso foi basicamente uma consequência porque eles conheciam eles e eles viram a cara dos rapazes. E ficou nisso, eles dividiram as coisas e cada um seguiu o seu caminho. A polícia então estava numa busca incansável pelo Andrew. Só que o Andrew, ele sabia que a polícia ia atrás dele. Então o que ele fez? Ele saiu do distrito, ele fugiu, basicamente. Ele foi, se não me engano, para Miami. Chegado em Miami, ele ficou hospedado na casa de foragidos, casa de abrigo, se não me engano. Saiu de lá, ele voltou para Nova York para pegar alguma coisa, escondido da polícia, e ela tentar embarcar para Miami. Foi basicamente nesse período que ele foi preso. A polícia conseguiu levar-lhe para interrogatório, em que eles ficaram basicamente a tirar a culpa um no outro, porque segundo o Andrew, foi basicamente a mesma história, só que ele na posição do Sully e o Sully na posição do Andrew, ou seja, o Sully foi ter com ele, contactou-lhe 3 dias antes e no mesmo dia, disse-lhe que não haveria cúmplices, não haveria culpados, não haveria crime, basicamente era só um assalto, e foram para lá até que ele disse isso é um assalto, levou a Jennifer para o quarto, deu-lhe um tiro, roubou-lhe as coisas, eles foram embora, começou a discussão e ele fugiu. Foram levados a tribunal e na época, eu não sei se vocês lembram, esse caso aconteceu basicamente quando aconteceu a cena das Torres Gêmeas. Então isso atrasou muito o julgamento deles, que estava para ser no final de 2001, lá para agosto, setembro, mas passou para 2002. Como a polícia não conseguiu detectar quem atirou em quem, então os dois foram condenados e foram submetidos a uma pena de prisão perpétua com 120 anos de prisão consecutivas. Então tudo ficou nessa situação. Foi um encerramento para as famílias de Stephen King e o Trey, o Charles, Ray, assim como para os sobreviventes, que foi o Anthony Vedder e Rosemont Dane. Porém foi um final muito triste para Jennifer, visto que no final do dia ela acabou por se envolver com as pessoas erradas, porque ela conhecia os seus dois assassinos, e tudo não passou de um roubo para nada, porque eles não precisavam realmente ter matado aquelas pessoas, eles podiam ter pegado o dinheiro e ter fugido. Foi isso o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado